Você está ouvindo Programa Norte Agropecuário. Citou a questão do VBP. O que é o VBP? O valor bruto da produção agropecuária. É uma espécie de PIB do campo, ou seja, a soma de todas as riquezas produzidas pelo campo tocantinense. E nessa semana, o Norte Agropecuário fez uma análise deste estudo que é divulgado pelo Ministério da Agricultura. E esse estudo aponta que as riquezas produzidas pelo campo tocantinense devem fechar o ano no valor bruto de mais de 12 bilhões e 900 milhões. O número é 36% superior ao registrado do ano passado, que foi 9 bilhões e meio. Com os números, o Tocantins aparece em 12º lugar do ranking nacional. E nós temos aqui o detalhamento desses números, Daniel. Antes desse detalhamento, nós vamos falar aqui sobre lavoura, pecuária, e eu gostaria que você fizesse uma análise também desses números, com mais uma informação exclusiva do norteagropecuario.com.br. Bom, Cristiano, primeiro parabéns pelo levantamento e por detalhar os números, né? Acho que essa questão aí, a gente detalha muitos números, o ouvinte e o nosso leitor, ele sabe que é só a gente que traz, aí não é querer fazer uma autodivulgação nossa, mas ninguém dá tantos detalhes para o homem e para a mulher do campo nessa questão do macro como nós. O grande aumento desse VBP, que é um VBP de quase 13 bilhões de reais, como eu estava dizendo, mais de 200 milhões de reais superior ao orçamento do governo do estado do ano inteiro, Cristiano. A gente tem mais dinheiro no campo do que o governo arrecada e gasta no ano inteiro. É uma importância muito grande. Bom, o grande aumento está na lavoura. A lavoura, que estava avaliada em quase 6 bilhões de reais no ano passado, 5,95 bilhões, agora está avaliada em 8,63 bilhões. Isso quer dizer um aumento de 46%. É um aumento significativo demais, é um aumento de quase 2 bilhões e 800 milhões de reais. Por que teve esse grande aumento? Se já que não teve um aumento de área, como o Maurício Buffon falou na reportagem anterior. Primeiro, pela produtividade. O nosso produtor consegue produzir mais na mesma área. Nós estamos com o mesmo espaço onde o produtor plantava a sua soja e o milho, que são os dois principais ativos agrícolas do Tocantins, e o arroz também, o terceiro, lembrando que o Tocantins é o terceiro maior produtor de arroz do Brasil, tá? A gente está produzindo mais arroz, mais milho, mais soja no mesmo espaço do que se produzia no ano passado. E aí também tem uma outra questão, que foi o aumento do dólar, né? O dólar está muito mais caro do que no ano passado, e isso, claro, acaba valorizando demais a nossa produção agrícola, porque a nossa produção é medida em dólar, é medida pela Bolsa de Chicago. A gente já fez reportagens detalhadas explicando essa situação, e se o valor internacional do nosso produto, do quilo de soja, do quilo de milho, do quilo de arroz está mais caro, obviamente a nossa produção aqui no estado também está mais valorizada. A gente sempre conversa com os pecuaristas e com os agricultores e com o grande produtor, eles sempre fazem uma ressalva. Sim, Daniel, a gente está ganhando mais, teve mais dinheiro, realmente a produção está mais valorizada. Mas os nossos insumos, tudo que a gente usa para plantar, nossos equipamentos, o próprio conserto das nossas máquinas, também são tudo com peça importada e também é em dólar. Lembrando que no Tocantins, assim como quase em todo o Brasil, mais de 96% do adubo utilizado é importado, né, Cristiano? Então, esse é um outro acompanhamento que você faz, e muito bem, diga-se de passagem. Bom, a pecuária também teve um crescimento muito importante. A pecuária, a gente está com um valor bruto da produção de 4,3 bilhões de reais contra 3,6 bilhões do ano passado. Aumentou. Quer dizer que todos os nossos bois e gados de corte, os outros animais, valem 687 milhões de reais a mais este ano do que valia do ano passado. Nós temos 687 milhões de reais a mais em carne, em bois, em gado que tá nos nossos pastos, e também nos nossos currais, onde tem onde não é a pasto aberto, a mais do que tinha no ano passado. 687 milhões é muito dinheiro. A gente está falando hoje de eleições municipais, logo no início, 687 milhões é mais
É bem mais do que o orçamento de Araguaína, que é a segunda maior cidade do estado. Então a gente está falando de um valor muito grande apenas do aumento do número de bois aqui no estado. Do valor absoluto dos bois. Exato. E outras culturas aqui, na área da lavoura, eu gostaria de destacar também, Daniel. Por exemplo, o algodão. Você citou o algodão ali, 143 milhões e 700 e pouco. O arroz. O algodão, Cristiano, vale uma observação, né? A gente já fez algumas reportagens. O algodão é uma produção cara. É caríssimo plantar algodão. Quem está ouvindo aí que planta algodão sabe. Mas é uma produção lucrativa. Dobrou, né? Em relação a 2019. Ou seja, o nosso produtor está apostando no algodão. De 72 milhões para 143 milhões de reais plantados em algodão aqui no estado. Exato. O arroz. 805 milhões em 2019 para 1 bilhão 139 milhões a estimativa para 2020. O arroz você falou há pouco também. Sim, é o nosso terceiro maior ativo agrícola e o Tocantins também é o terceiro maior produtor de arroz do Brasil. Todo mundo consome arroz, né? E a gente está com... Foi uma elevação muito significativa, né? A gente está falando de vários milhões, a gente está falando de mais de 300 milhões de aumento na produção de arroz. Exato. Aqui nós temos também a cana, 307 milhões para 2020. Caiu um pouquinho, né? Caiu um pouquinho, já que em 2019 foram 328 milhões e 900. Aí nós temos aí que você detalhou o milho, 2019 692 milhões, para a estimativa de 2020 um fechamento de 1 bilhão 149 milhões. O milho se consolidando cada vez mais no Tocantins, como o Norte Agropecuário já vem acompanhando há muito tempo. Sim, há 6 anos, Cristiano, a gente falava que o milho era safrinha, né? Era safrinha, era colheita. Alguns plantavam milho enquanto não podiam plantar soja, porque tinha que esperar o tempo. Outros não usavam a produção. Agora com 1 bilhão, 149 milhões. Não vamos mais chamar de safrinha não, né, Cristiano? Impõe respeito. Acho que não dá para chamar de safrinha mais não. E esses dados estão do Norte Agropecuário, confirmando aqui a soja, 5 bilhões e 600 milhões. Ano passado foram 3 bilhões e 782 milhões. 5,6 bilhões é um número que a gente não precisa nem explicar. Exatamente. Confirmando aqui, bovinos, 2019 fechou com 3 bilhões e 215 milhões. 2020, estimativa para fechamento de 3 bilhões e 856 milhões. Para quem não é do campo, esses números podem soar como números apenas, mas não. É o que a gente sempre diz aqui. É dinheiro movimentando, é dinheiro que entra no estado, é dinheiro que movimenta não só o campo, mas movimenta principalmente a cidade. Eu gosto sempre de usar o seguinte exemplo. O produtor que sai da sua fazenda e vai para a cidade para comprar insumos, ele gasta combustível, e combustível não é na fazenda. Não. Ele gasta com restaurante, pode gastar com hotel, pode gastar com lojas, e isso tudo movimenta o quê? Toda uma cadeia da economia, porque o proprietário da loja de roupa, das mais diversas lojas de peças, ele tem escola dos filhos, ele tem saúde, ele tem outras atividades econômicas, e aí sim acaba movimentando. O próprio veículo que precisa de manutenção, né? O insumo, como a gente já falou, é importado, então o atravessador, a pessoa que importa já está ganhando algum dinheiro, que também faz circular aqui no estado, a própria loja que compra o produto importado também, que essa loja contrata pessoas para vender. A gente está falando de uma cadeia que é significativa demais aqui hoje. A gente está... Muito Antes de fechar, vamos falar do frango, Cristiano, o que faz uma falta de uma indústria mais forte do frango aqui no estado, né? Frango, 147 milhões a estimativa para 2020. No ano passado, fechou em 162 milhões e meio. Tocantins, que já teve frigorífico muito forte de frango, a gente não tem mais, assim, com essa força, infelizmente. E é uma cultura que é um produto que o Tocantins poderia produzir mais. Inclusive, o Tocantins não exporta frango, por incrível que pareça, diferente do Paraná, que ganha dinheiro demais com a venda de frango. E para fechar mesmo, leite. 2019, produção atingiu 166 milhões.
2020, estimativa de fechar em 157 milhões, uma queda. Uma queda. O leite é muito bacana a gente falar de leite, que a gente não está falando com um grande produtor, né? Esse valor aí, para você que está nos ouvindo aí, você que está na fazenda, que hoje está trabalhando, você sabe que é o pequeno produtor que tem a maioria desses 157 milhões de reais que o Tocantins tem de leite aqui no estado. E nesta linha também um número interessante da produção de ovos. 2019, 69,9 milhões, 2020, estimativa 140 milhões. Então, o que significa isso? Se tem o ovo é porque tinha o frango, né? Então poderia ter uma indústria melhor do frango. Tem muito ovo e nós não temos uma grande produção de frango. Legal, Daniel. Parabéns aí pelas análises, pelos números, as informações. Isso realmente você, ouvinte, só encontra no www.norteagropecuario.com.br. São informações, são números todos detalhados que com esses números, com essas informações, vocês conseguem medir realmente a força do campo tocantinense. Você está ouvindo Programa Norte Agropecuário.